Alô, 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 gente. Bom, estamos no ar. Testando 1, 2, 3. Acredito que vocês estão vendo uma imagem de um cérebro com um lado direito e lado esquerdo. Um lado direito todo colorido, um lado esquerdo não tão colorido. Deixa eu ver, como é que eu vejo onde que tem gente ao vivo? Olá, Laís! Bom, não sei como é que está o lag, né? Com certeza deve ter um lag aí, às vezes eu vejo a imagem e não tem como responder imediatamente. Bom, é isso aí, Laís, pega lá, a gente vai começar aqui primeiro com uma explicação, vou dar uma explicação de como que funciona esse método, de onde que eu tirei esse método, né, de desenho. Um momento só que eu vou dar uma fechadinha na porta aqui. Se precisar, pode me chamar, mas está ao vivo, tá, mãe? Sim, pode chamar. De volta, gente, desculpa, porque infelizmente estamos aqui com um imprevisto que acabou. Estamos sem água aqui, a gente está esperando alguém para vir aqui resolver esse problema. Exatamente um momento não muito legal. Mas enfim, então eu posso ser interrompido a qualquer momento, já me desculpo por isso. Mas aí depois qualquer coisa eu faço outra live. Bom, mas vamos lá. Eu resolvi fazer essa live, eu vou deixar ela depois gravada no meu canal do YouTube para quem quiser assistir. Essa live e essa aula hoje vai ser indicada para aquelas pessoas que acreditam que não sabem desenhar, ou mesmo quem já sabe desenhar e gostaria de ter um contato com essa técnica. É uma técnica que eu retirei de um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da autora Beth Edwards, tá certo? Esse é um livro que para mim mudou muito a maneira do ensino do desenho, porque porque ela ensinou realmente como enxergar dessa maneira diferente do artista. E no livro ela propõe diversos exercícios, eu vou fazer aqui um desses exercícios do livro, que para mim é o exercício mais importante do livro. Eu aconselho todo mundo a pegar o livro, ler o livro e aprender todas as técnicas lá, porque aí vocês vão aprender isso com mais profundidade, né? Eu meio que encurto um pouco, vou mais direto ao assunto, tá certo? Bom, então eu vou dar uma resumida no princípio básico do livro, né? Não tem como eu cobrir tudo do livro com uma aula só, né? Eu precisaria de um curso inteiro para falar só sobre esse curso do livro. Então por isso que eu vamos dizer assim, resumo um pouco, né, as ideias aqui. Mas enfim, tudo começa em relação a como que a gente vê a cognição e como que funciona os hemisférios cerebrais. O nosso cérebro, né, como vocês estão vendo na imagem aqui, ele é bipartido. O cérebro humano é bipartido. Você tem um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. Cada um dos hemisférios funcionam de maneiras diferentes. Cada hemisfério
tem funcionalidades e maneiras de processar informações de maneiras diferentes. Algumas atividades são mais ligadas a um lado do que o outro, mas em geral esses hemisférios conversam entre si. Eu não vou entrar aqui também, aprofundar, falar que eu entendo tudo a respeito do funcionamento do cérebro. Não é a nossa intenção aqui, ok? A nossa intenção é só uma coisa mais prática mesmo, voltada para o desenho. Okay? Então, não tenho nenhuma intenção de ser super científico aqui, ok? É uma coisa mais prática mesmo. Bom, em geral, eu vou ler aqui, né, como que funciona o hemisfério, né? Se cada um falasse por si, o que eles diriam a respeito de si mesmos, né? Então é o que que eu estou mostrando nessa imagem aqui. Então, por exemplo, o hemisfério esquerdo ele fala assim: eu sou o hemisfério esquerdo, eu sou um cientista, um matemático, eu amo o que reconheço, eu classifico, eu sou exato, linear, analítico, estrategista, sou prático, sempre no controle, um mestre das palavras e da linguagem, realista, eu calculo equações e brinco com números, eu sou a ordem, eu sou lógico, eu sei exatamente quem eu sou. Então, esse pequeno texto resume o que é o lado esquerdo. Então vocês veem, ele é analítico, ele é linear, ele é exato. Ele é muito mais voltado para as ciências, para a lógica, para a razão, tá certo? E para todos os processos que estejam ligados com isso. Então vamos dizer assim, ele é bom, por exemplo, para a matemática, para o estudo de coisas analíticas. Então, para isso, ele tem uma habilidade muito boa. Já o hemisfério direito, vou ler como que ele é diferente do hemisfério esquerdo. Eu sou o hemisfério direito, sou a criatividade, um espírito livre, sou paixão, sou saudade, sensualidade, eu sou o som das gargalhadas, eu sou o gosto, a sensação de areia dos pés descalços, sou o movimento, cores vivas, sou o anseio de pintar a tela em branco, sou a imaginação sem limites, arte, poesia, eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Então, ele já é mais um sonhador, ele usa a criatividade dele, ele é ligado mais às paixões, ele é ligado mais às emoções, às sensações, né? Aos sentidos nossos, tá certo? Então vocês veem que até no desenho mesmo, né, que foi ilustrado aqui, ele está mostrando bem isso, que o lado direito ele é todo meio caótico até, né? Tem muitas cores, é todo pintado, é voltado para as artes, enquanto mostra aqui que o lado esquerdo está cheio de palavras, ele é todo certinho, analítico, mostrando como é que é a estrutura cerebral. Né? Esse daqui não, ele está imaginando uma estrutura cerebral muito maluca. Né? É importante também frisar que o lado direito é muito ligado também às atividades esportivas, por exemplo. Elas são muito semelhantes a atividades artísticas, pelo menos no que tange às habilidades de cada um desses hemisférios, né? Pelo menos acredito eu. Mas enfim, o problema todo do desenho é exatamente isso. Né? Está ligado com essa maneira de cada um dos hemisférios cerebrais processarem informações. Então, quando a gente aprende a desenhar, a gente está aprendendo a desenhar geralmente quando a gente está aprendendo também a linguagem. Então a gente acaba associando o desenho com a linguagem. Né? Então a gente está usando mais o hemisfério esquerdo para aprender essas habilidades. Enquanto o que deveria ser, né, o hemisfério, vamos dizer assim, mais correto para o desenho, seria o hemisfério direito. Tá? Se bem que correto, essas coisas aqui não é ciência, então não existe correto, não existe errado, não existe certo. Mas para aprender a desenhar, você precisa usar mais essas habilidades do lado direito, não tanto as habilidades do lado esquerdo. Então, basicamente o que eu falo com meus alunos é o seguinte, no desenho é como se fosse o lado direito o santinho, né? E o lado esquerdo é o diabinho. Né? E esse diabinho vai ficar te azucrinando.
Ele é insistente, ele vai querer tomar conta, ele vai querer falar, não, eu que faço isso daqui, você não é bom naquilo. E isso é um grande problema para as pessoas aprenderem a desenhar, porque elas acabam achando muito estranho no início como que é realmente o processo do desenho. Você acha que desenhar é de um jeito, não é. Ele não tem nada a ver com essa lógica, com essa maneira do lado esquerdo entender o mundo. Ele é uma coisa muito diferente. Né? Mas isso não é difícil. O difícil é você fazer, vamos dizer, a transição. Aceitar, né, essa maneira do lado direito de fazer as coisas. Certo? Então, além dessa imagem aqui, são todas imagens, tá, gente, que eu busquei na internet, coloco lá no Google, funções cerebrais, lado esquerdo, lado direito, e coloco lá imagens, aparece tudo isso daqui. Se colocar em inglês, vão aparecer ainda outras. Então, vou diminuir essa daqui, vou mostrar essa outra aqui. Né? Então, essa daqui também, eu espero que vocês estejam vendo essas paradinhas aqui que eu estou fazendo, que é o motivo de eu estar conseguindo fazer essa live, porque eu descobri esse programinha aqui. Então, aqui está mostrando também mais ou menos o mesmo tipo de divisão. Né? Então, mostrando que o lado esquerdo é ligado à lógica, à ciência, ele é verbal, ele é ligado aos nomes, à matemática, à estratégia, à ordem, ideias, escrita. Enquanto o lado direito é ligado a imagens, histórias, observação, a formas, padrão, música, imaginação, beleza, possibilidades. Né? Bom, aqui nesse fica já bem claro em relação ao porquê que o lado direito é bom com o desenho. Porque ele que é ligado às imagens, ele que é ligado à observação, às formas, a determinados padrões, né? As outras coisas são bastante, como é que eu vou dizer assim, imprecisas, né? A gente não vai entrar em detalhes. Né? Então, o que significa? Significa que quando a gente está desenhando, a gente não vai encontrar exatamente muita lógica nas coisas, o que entra em conflito com o lado esquerdo. A outra coisa, que é o principal, e essa parte fica muito conflitante, é o seguinte, o lado direito não usa palavras. Vocês podem olhar porque o lado esquerdo que é verbal e o lado direito não é verbal. Tá? Então, quando você fala uma palavra, geralmente você associa aquela palavra a um símbolo. E quando a gente vai desenhar, do lado esquerdo, que é a maneira que a gente aprende a desenhar, a gente acaba desenhando, vamos dizer assim, meio palavras. Ou seja, a gente desenha símbolos. E a gente não desenha exatamente aquilo que a gente está vendo. A gente acaba substituindo o que a gente vê por um símbolo que nós temos na nossa mente, que esse lado esquerdo é quem que fornece esse símbolo, tá certo? Então, como quebrar isso? E aí que está a grande parada do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. A Beth Edwards montou uma série de exercícios que ajudam a pessoa a raciocinar dessa forma do lado direito e evitar que ela tenha essa, vamos dizer, interferência do lado esquerdo. Então, basicamente, é essa a maneira com que ela aborda o aprendizado do desenho. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, só mais outro slidezinho aqui. Diminuir esse. Tem esse outro slidezinho aqui também, só para mostrar que tem vários deles, né, que mostram basicamente o mesmo tipo de divisão. Né? Então, mostrando que o lado esquerdo é racional, analítico, lógico, crítico, ele da organização. O lado direito é criativo, intuitivo, abstrato, artístico, não linear. Né? Como eu falei, eu não vou entrar em aprofundamento sobre isso. Se vocês quiserem, eu aconselho que vocês procurem um livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, autora Beth Edwards, leiam e façam os exercícios lá nesse livro. Tá certo? Eu garanto que é muito boa a experiência. Tá? E ajuda muito para quem deseja aprender a desenhar. Então, vou começar aqui, agora, vou mostrar um pouco sobre como que é esse princípio, afinal, e como que é esse exercício do Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Eu mostrei isso já na outra live ontem, hoje eu vou mostrar de novo, então vou reproduzir o mesmo exercício que eu fiz ontem. Só aqui,
Então, se você não viu ontem,
funcionando? Alô, 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 alô. Ô, caramba, então deu errado por causa disso? Tô falando pra caramba aqui, não tem nem volume. 21 minutos, né? Live. Ah, desconfigurou. Eita, agora vocês estão me ouvindo? Voltou? Então tá bom, mas tá dando para ouvir direitinho, Laís? Me responde só isso. Ah, então tá bom. Agora. Tá, Então agora dá pra beleza. ouvir. Desculpem, gente. Que falha, hein? É porque eu não, eu tô aqui com fone aqui, porque eu tenho problema no microfone. Aí a imagem caiu. Desculpa. Bom, então vamos voltar aqui. Falei pra caramba e não apareceu nada, né? Bom, então o que que eu estava falando aqui, apontando, né? E falando que o desenho, na verdade, então vou voltar tudinho. O desenho, na verdade, nada mais é do que você conseguir reproduzir linhas. Então, ó, você tem várias linhas aqui. Então, reproduzir linhas e desenhar formas. Lembra que lá na parte do desenho, naquelas imagens que eu mostrei, né, falava exatamente, mostrava que o lado direito é bom com formas, né, e com linhas, distâncias, essas coisas. Então, você encontrar relações. Mas aí você não precisa, atenção, não precisa usar uma régua para medir. O lado direito mede de uma maneira intuitiva. Então, é igual eu falo o seguinte: a pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho, sei lá, um camundongo em casa, um hamster em casa. Ah, de que tamanho que é o hamster? Você não precisa falar que ele tem 20 centímetros. Você fala assim, ah, ele é desse tamanho assim. Pronto, acabou. Você já tem já a ideia daquele tamanho. Então, o lado direito mede dessa maneira, de uma maneira intuitiva. Então, o difícil do desenho é só o seguinte: você tem que desenhar essas linhas nos tamanhos e nas posições corretas. Então, eu posso desenhar essa linha e depois essa outra linha aqui, mas elas têm que estar na posição correta, em relação a essa daqui, por exemplo. Assim também como as formas. Então, o que eu tinha explicado é o seguinte: se eu colocar, por exemplo, esta forma aqui em cima, vai estar errado. Ela tem que estar nessa relação. Ou seja, se você vê, ó, ela tem uma altura relativa com essa outra parte da linha aqui. Mas enfim, vamos começar. Então, e por onde começar? Né? Você vai começar a desenhar e já já o desenho vai se revelar, tá? Então, outra coisa que eu falei, às vezes quando a gente vai começar a desenhar, a gente olha para a imagem e fala assim, ah, ela é difícil. Aí uma imagem já ficou difícil realmente. Tá? Desenho não é difícil, é demorado. Tá? Por quê? Porque você tem que prestar muita atenção no que você está desenhando. É um processo de observação. Então, o olho do desenhista tem que estar o tempo inteiro comparando o que você está vendo com o que você está desenhando. Então, o olho vai e vem, vai e vem, vai e vem o tempo inteiro. Certo? Bom, então vamos lá, vamos começar. Então, por onde começar? Vocês que vão escolher, vocês podem escolher qualquer lugar, tá? Qualquer linha. Eu vou escolher essa linha aqui. Por quê? Eu sou do princípio da simplicidade. Então, eu gosto de começar tudo com o que é mais simples possível. Então, para começar, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou alinhar a minha folha de papel. Minha folha de papel está aqui. Então, eu vou alinhar ela, ó, mais ou menos aqui. Aí eu estou fazendo uma linha, eu espero que vocês estejam vendo, uma linha bem fraquinha aqui. Pode fazer assim também, não tem problema. Se vocês quiserem já até fazer algumas linhazinhas assim, ó, e marcando, isso pode ajudar. Só cuidado para essas linhas não te confundirem e sim te ajudarem. Elas têm que ajudar, não pode confundir. Tá certo? Então eu fiz aqui, ó, por exemplo, já fiz essa linha aqui. Vou até fazer uma aqui, ó, também para cá. Por quê?
agora eu já sei mais ou menos, pelo menos eu já sei o limite da largura do meu desenho. Puxa, eu poderia fazer assim, usar o lápis? Sim. Muitos artistas, com certeza vocês já viram já aquela cena do artista fazendo assim com o lápis, medindo, olhando para uma pessoa, ela faz assim, assim com o lápis. O que é aquilo? Aquilo realmente artistas fazem. Você usa o seu lápis como se fosse uma régua. Então você pode usar a pontinha do lápis e a pontinha da sua unha como se fosse uma régua. Então, por exemplo, se eu quero medir a largura aqui, eu coloco a pontinha do meu lápis no início da linha e a pontinha da minha unha no início da outra linha ali, ó. Eu já tenho já a minha largura ali. Então eu posso comparar e posso fazer medições assim dessa maneira, sem ter que usar uma régua. Eu estou usando a mesma ferramenta que eu estou usando o tempo inteiro. Certo? Então vamos lá, parar de papo. Já fiz a reta aqui, vou fazer essa linhazinha aqui. Eu vou começar com ela mais ou menos aqui. Então, o meu olho não para. Eu brinco com meus alunos dizendo que desenho é uma atividade parada, mas o olho fica muito forte, porque o tempo inteiro ele não para, ele tem que ficar olhando para lá e para cá. Inclusive, na verdade, é melhor se você olhar mais para o que você está desenhando do que para o seu desenho em si. Bom, então agora eu fiz aquela linha ali, e agora? Qual é a próxima linha que eu vou fazer? Bom, o que faz mais lógica é o quê? É você continuar com outras linhas que estejam, de uma certa forma, ligadas a essa. Ou pelo menos que estejam próximas. E aí vem outra parte importante, porque é o seguinte: se você tentar fazer medições a distâncias muito grandes, a gente perde um pouco mais de precisão. Quando a gente mede distâncias pequenininhas, a gente tem mais precisão. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma outra linha ligada, pequenininha que está bem aqui. E agora eu vou buscar fazer essa forma aqui, ó. Desenhar através de formas é um princípio de desenho muito útil, tá? Que vai ser útil para você desenhar basicamente qualquer coisa. E é aí que minha maneira de ensinar a desenhar é diferente. Olha como que vai desenhando bem devagar. Pode até fazer, muitas vezes as pessoas fazem assim, meio que ensaia o movimento antes de sair desenhando. Então faz muito levinho, só para ver assim, será que ficou com o aspecto correto? Não, será que eu tenho que, não, acho que eu tenho que vir um pouquinho mais para cá, entendeu? Né? Outra forma que pode ser usada é o quê? É como se fosse ligar os pontinhos. Então dizer assim, agora, peraí, agora eu tenho que fazer essa outra linha. Fiz essa daqui, tenho que fazer essa outra linha. De onde que ela vai? Deixa eu ver. Ela vai aqui, ela tem que terminar mais ou menos aqui. E, ó, eu tenho aquela altura de cá. E ela está um pouquinho para cá daquela linha que eu tracei. E aí ela vai ter que ligar aqui em cima, aqui. Ou seja, eu fiz ó, dois pontinhos e agora eu vou ligar aqueles pontinhos lá. Gente, a gente já começou a desenhar, certo? Eu vou fazer só mais essa linha aqui e vou revelar o que é que vocês estão desenhando. Né? O que a gente está desenhando aqui. Então, eu vou pegar de cá essa linha. Aqui. Observa bem a linha, como que é a forma dela. Não acho que ficou certo. Bom, o que a gente está desenhando, na verdade, é isso aqui. Tá? É um desenho do Bambi. Tá? Por que eu escolhi isso? Exatamente porque é um personagem que, com certeza, quase todo mundo conhece. Né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, fazer um desenho da Disney, será que é difícil? Não, na verdade não é. Né? Ele é bem simples e você vê o quê? Formas. Né? Então, vou continuar desenhando, só que
por que que desenhar agora ele ficou difícil, né? Porque agora você vai, ai meu Deus, como que eu vou desenhar aquele olho, aquela boca, aquele nariz? Aí é que está o problema. Você não pode pensar em olho, boca, nariz, nada disso. Isso, olho, boca, nariz é a mesma coisa do que você fez ali. São apenas linhas e formas. E é isso. E aí que está o grande segredo. Então, isso daqui é da outra aula, da outra live que eu dei. Vou dar um pulinho aqui, só mostrar uma região aqui, para mostrar melhor o que, que eu quero dizer. Porque aí fica uma coisa, fica difícil, né? Que é uma aluna minha que uma vez me falou assim, tá, eu entendi que eu tenho que desenhar isso daqui, que são apenas linhas e formas. Eu tento só ver linhas e formas, mas eu não consigo só ver linhas e formas ali. Eu olho e vejo um olho. Eu olho para cá, vejo um nariz. Eu olho para ali, vejo uma boca. E aí eu vou desenhar errado, vou desenhar aquela forma. Então, como evitar isso? Você pode evitar isso olhando de uma forma um pouquinho, talvez, mais criativa. Que é o seguinte, por exemplo, observar bem o que, que é esse olho aqui. Ele é composto por várias formas, né? Uma dessas formas, ó, é meio que parece, aí eu desenhei bem aqui, ó, então eu vou redesenhar. Meio que parece uma meia-lua, como se fosse uma meia-lua. Aí dentro dele, ele tem essa outra forma aqui. Tudo bem, agora é um oval. Aqui vem certinho, aqui. E aí, dentro daquele oval, no canto inferior, no caso aqui está inferior, né? Então, na verdade, isso que é aquele olho. Depois você pode até completar com essa outra linha aqui. Ó. Mas aí que é diferente olhar para aquelas formas. Vou desenhar, por exemplo, essa forma aqui do que seria, né, a boca dele, ou a região da boca dele. Na verdade, ó, é uma linha que desce assim, ela vem, sobe para cá, faz assim. Aqui eu estou realmente, tá vendo? Então, a forma da boca é só isso daqui. E aí, em cima da boca, eu tenho uma outra forma que encaixa perfeitamente nela, que é a forma do nariz. A forma do nariz é apenas isso aqui. Olha o que, que é o outro olho. O outro olho, você vê que ele ficou ó, quase com uma minhoquinha ali, né? De tão fininho que ele é, tá vendo? Então, já não parece mais com aquela coisa, né? Se eu desenhar isso daqui para uma pessoa e falar assim, ah, acabei de desenhar um olho, você vai dizer que isso daqui é um olho? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Tá vendo? Mas é o que está ali. Tá certo? Então, isso que é desenhar através de formas. É realmente enxergar onde que estão essas formas. Agora, muitas vezes a forma pode estar meio incompleta. Vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, você tem essa forma aqui, que é bem clara. Mas aí você tem outra aqui, ó, que não é tão clara. O que, que a gente faz como desenhistas? Às vezes a gente vai e fecha a forma. A gente só tem que saber que depois, lá no final, você vai apagar ela de novo. Mas vou desenhar essas duas formas aqui, uma colada na outra. Tá certo? Então, vou continuar o desenho. Então, aqui, ó, tá aqui o início, né? Então, agora eu vou continuar. Ele aqui, só que eu vou fazer assim, ó, mais de lado aqui agora. Certo? Então, vou tentando acompanhar ele. Essa é outra coisa também, gente, que é importante. Quando a gente vai desenhar, tenta manter o seu desenho bem alinhado. Tá? Um bem do lado do outro. Certo? Ó, e pode, às vezes, até quando está bem do lado do outro, assim, ó, pode fazer umas marcações assim para facilitar você a medir o seu desenho. Então,
A maior parte das pessoas acredita que desenho talvez não seja tão ficar medindo tanto, né? Mas não tem outro jeito, tá? É isso mesmo, é medir e desenhar. Então, para desenho, você tem que fazer muitas e muitas medições o tempo inteiro, comparações, né, e aferições. Esse é o princípio do desenho, gente. O desenho não é só isso, obviamente. Tá? Mas sem isso daqui fica difícil aprender o resto das outras coisas. Né? Porque essa é uma que a gente chama uma abordagem do desenho. As pessoas geralmente chamam de técnicas. Né? Eu falo que é uma abordagem, uma maneira de desenhar. Então, é a abordagem da Beth Edwards. Então, é ela que inventou esse método aqui. Né? Vocês vão ter outros artistas que vão ter outros métodos para desenhar. Agora aqui, ó, já vou fazer a outra forma, tá vendo? Bem levinha. Eu começo fazendo ela levinha, depois que eu fortaleço. Obviamente, eu já estou bastante treinado nisso daqui. Já fiz, inclusive, esse mesmo desenho aqui ontem. Então, isso faz com que a gente aprenda e faz ele mais rápido, porque a gente já observou ele uma vez. A gente fica mais seguro. Tá? Então, se vocês, para fazer esse exercício, com certeza vocês talvez façam ele bem mais lentamente. Tá? Não tenham pressa. Okay? Esse é outro conselho também muito importante. Pressa é bem coisa do lado esquerdo. Tá? O lado direito, ele gosta de coisas bem demoradas. Ó, vou desenhar agora aquela forma ali. Não sei se vocês estão vendo, mas ó, tem uma forma muito pequenininha, bem aqui embaixo. Aqui, ó. Ela é bem pequenininha e ela sai exatamente daqui. Eu falo assim, ela está tarrachada aqui, ó, né, nessa forma. Não vou nem desenhar agora mais para cima, não. Vou voltar agora, acho que é ali para trás, ali, ó. Essa parte aqui de cima de novo. Isso também é um outro conselho que eu dou. Por exemplo, vocês tentarem deixar a folha sempre o mais próximo possível. Então, eu estava desenhando aqui ó, essa região, essa parte aqui ficou mais perto de mim. Ao invés de eu fazer assim, por exemplo, deixar a folha aqui em cima e tentar desenhar aqui embaixo. Ia ficar mais distante. Então, eu coloquei de lado, para mim ficou mais fácil de enxergar. Agora, olha o que acontece. Agora eu quero desenhar aquelas patas de trás ali. Então, para mim, vai ficar mais fácil de enxergar se eu colocar elas assim. Ó. E como eu tenho já aquelas linhazinhas, elas ficam mais fáceis aqui ó, de enxergar. Então, eu vou continuar essa região aqui do meu desenho. Então, ó, vem para cada parte da barriga, vem aqui, pega como se fosse esse triângulozinho aqui. Aqui vem uma linha que faz assim, e eu vou encontrar quase lá em cima aqui. Aí daqui, forma quase como se fosse um V, vocês estão vendo aqui, ó? Um outro conselho que eu dou para quem estiver aprendendo a desenhar assim é desenhar com uma musiquinha do lado. Tá? Sempre facilita bastante, até porque a música tocando vai evitar de você pensar muito, vamos dizer assim, nas palavras. Né? Lembra que palavra é uma coisa ligada ao lado esquerdo do cérebro. Então, bom, aí agora eu posso baixar aqui um pouquinho. Será que está dando para ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera. Está todo mundo escutando? Nem sei se tem muita gente online. Se está todo mundo me escutando, espero que estejam. Ok. Bom, então agora, ó, vou fazer aqui. Vou fazer ó, essa volta todinha aqui, ó. Certo?
que eu já desenhei isso daqui. Aí, olha como é que vai ficar mais fácil de... Se eu fizer uma linha aqui, essa linha estaria exatamente aqui. Aí aqui, ó, forma também cria uma forma. Vocês estão vendo isso? Essa forma não faz parte. Essa forma não faz parte do corpo do desenho. Mas no desenho, essa é uma outra coisa também muito importante. A Beth Edwards chama isso de espaço negativo. Tá? Eu poderia criar um outro espaço negativo aqui assim, ó. Fechando essa forma aqui, por exemplo, entre a pontinha do rabo dele e a pontinha da orelha. O que acontece? Eu tenho toda essa forma aqui, ó, no meio, não tem? Eu vou colocar uma linha assim, ó, para chamar a atenção da forma que eu estou querendo dizer. Toda essa forma aqui, ó. E depois tem aquela outra pequenininha ali que eu fiz, né? Então, muitas vezes para a gente desenhar, ao invés de você concentrar que você está desenhando rabo, está desenhando corpo, você vai desenhar esta forma aqui, ó. Essa forma toda grandona que eu estou contornando, tá vendo? Então, é o que eu vou fazer aqui no meu, ó. Vou fazer isso aqui. Então, aqui desce o pescoço. Aí aqui volta. Vai fazer... Vai chegar mais ou menos aqui. Porque depois essa linha tem que conectar com essas aqui, ó. Tá vendo? Então, tem que conectar. Então, vou aproveitar essa forma de cá. Opa, peraí que acho que não está aparecendo no vídeo. Pera lá. Agora tá. Desculpem, desculpem. Então, ó. Vou pegar essa forma aqui, ó. Vou desenhar essa forma toda aqui. Tá vendo? Esquece que isso aqui é o Bambi. Eu vou desenhar essa forma aqui. Tem que prestar atenção naquela forma de lá. Será que a distância aqui ficou certa? Vamos ver. Eu fiz essa distância. Vamos ver se é a mesma distância. Opa, ó, ficou certinho. Aí, como ficou certo, eu posso... Aí agora, aqui vai descer uma reta. Então, eu vou medir no lápis aqui, ó. O tamanho dessa reta. E aproveito e já faço ali com a pontinha do lápis, eu deixo uma marquinha. Acho que não está dando para ver, mas eu deixei uma marquinha aqui, ó. Com a pontinha do lápis. Eu faço assim e deixo ali uma marquinha. Então, aqui está aquela forma ali. E agora eu tenho que fazer o quê? Ligar ela. Então, não é que eu desenhei, tá vendo? Desenhando essa forma que está entre... Porque aqui eu desenhei parte do rabo, desenhei parte do corpo, desenhei parte do pescoço, desenhei parte do rosto e desenhei uma parte da orelha. Então, quando a gente desenha esses espaços negativos, você acaba desenhando tudo de uma maneira muito mais fiel do que você realmente acredita que é. Tá certo? Bom, agora eu vou continuar o rabo. O rabo faz uma forma assim. Estou dando uma reforçada aí para ficar mais fácil para vocês enxergarem, que eu vi fazendo assim fica melhor no vídeo, né? E certo? Agora vou prestar mais atenção agora aqui na hora de desenhar. E o meu não vai caber o desenho, o rosto dele inteiro. Eu vou cortar uma parte dele aqui. Mas tudo bem. Então, ó, por exemplo, agora é um pouquinho desafiador na hora de desenhar. Eu quero desenhar agora a forma ali daquele olho, tá vendo? Tá próximo aqui. De repente é melhor desenhar esse de cá, então, primeiro, né? Então, eu já desenhei essa partezinha aqui. Agora, ó, vou desenhar essa outra partezinha aqui pequenininha. E vou desenhar
esse oval aqui. Vou até conferir o tamanho. Certo? E vou desenhar essa outra formazinha aqui, ó. Esse que vai ser o olho dele, tá vendo? A gente meio que estranha na hora que a gente olha assim. E enquanto você não desenhar o outro olho, vai ficar meio esquisito mesmo, você vai estranhar. Né? Só vai fazer sentido na hora que desenhar o outro olho lá do outro lado. Aí tudo vai, vamos dizer assim, se encaixar. Mas enquanto a gente não desenha, fica meio esquisito mesmo. Bom, agora eu vou colocar, ó, essa forma aqui. Então, para colocar essa forma aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas medidas aqui, ó. Vou marcar alguns pontinhos. Eu vou chamar de pontos chaves aqui para mim, ó. Eu vou fazer como se fosse um ligar os pontinhos. Então, vou fazer aqueles 4 pontinhos ali que eu liguei, tá certo? Então, o primeiro é facinho de localizar, porque ele tem essa linhazinha aqui, tá vendo? E o primeiro está logo bem pertinho daquela linhazinha ali. Então, o primeiro foi facinho de localizar. Agora eu vou localizar esse ponto de cá. Então, para localizar esse, o que eu vou fazer? Eu vou usar meu lápis, medir e jogo para lá. Localizei. Agora vou localizar o outro. Peguei meu lápis, joguei para lá. Ó, dá para ver que meu desenho ficou fora, tá vendo? Se eu colocar aqui, o que que aconteceu aqui? Está muito perto da orelha, vocês estão vendo aqui, ó. Então, o que que eu errei? Eu errei porque isso aqui tem que ficar mais para cá. Eu tenho que puxar essa forma mais para cá, né? Então, vou apagar aqueles pontos para não me confundir. E vou fazer eles, ó, mais aqui em cima aqui. Então, vamos ver. Essa parte às vezes fica um pouco difícil quando a gente vai desenhar, porque a gente tem que fazer medições e nem sempre a gente faz a medição correta. Agora já faz mais sentido, tá vendo? Essa distância, ó, praticamente igual a distância que está ali do canto ali, tá vendo? Agora essa outra distância de cá. Então é até bom que eu errei, porque eu mostro para vocês como que a gente erra mesmo. E como é importante você medir antes para que esse erro não aconteça. Então pronto, eu marquei aqueles 3 pontinhos ali. Agora, vou desenhar. Vou até aproximar aqui para desenhar melhor. Então, faz uma volta aqui. Bom, uma coisa que com certeza vai acontecer é o seguinte. Essa coisa de desenhar através de formas, os primeiros desenhos não saem tão bons quanto a gente gostaria que eles saíssem. Isso é normal de acontecer. Agora, vocês podem ter certeza que ele vai sair muito melhor assim do que se você tentar fazer ele de outra maneira, tá? E aí por dentro vem o outro oval e ficou um pouquinho mais longo o meu, né? Mas ficou pouca coisa, tá? Ficou razoável, eu acho. Então tem isso também, ok? Eu quando eu olho assim pro desenho, falei, ficou diferente, o que que eu faço? Às vezes eu falo assim, ficou diferente, mas se eu tampar o original e olhar pro meu desenho, ficou ruim? Não, não ficou ruim, então eu vou continuar, tá bom? Então, também cuidado com o seu senso crítico. É bom, eu acho que assim, tá perfeito? Não, não tá perfeito. Vai ficar perfeito? Não, não vai ficar perfeito. Por quê? Porque a gente é humano. Então, você não vai nunca fazer alguma coisa que a máquina faz, tá certo? Bom, vamos continuar aqui.
Agora, acho que eu vou fazer o quê? Vou fazer a forma. Aqui, ó, essa forma aqui da orelha, ó. Faz até essa voltinha. Parece até uma folha, né? Então ela vem acompanhando aqui. Aí chega aqui, ela faz assim. Faz essa voltinha. E depois vai vir uma outra linhazinha que faz assim, assim. Ó, vou fazendo linhazinha por linhazinha. Também é uma outra coisa interessante, principalmente se você é muito principiante, desenha aqui primeiro, aí vai lá e faz lá. É como se você estivesse ensaiando aqui o que você vai fazer na sua folha do lado de cá, certo? Aí depois ele tem como se fosse uma partezinha que faz assim, liga lá no outro. Ligou aqui. O resto eu cortei do desenho. Desenhei numa posição meio errada aqui. O que eu fiz é que essa folha tá. Eu fiz isso duas vezes, impressionante. Essa folha tá na vertical assim, eu desenhei a minha na horizontal, aí faltou espaço. Tá? Então não faça igual o professor fez, façam melhor. Bom, não vou nem acabar de desenhar ali aqueles detalhezinhos. Oh, vamos acabar de desenhar aqueles detalhes. Então vamos lá. Vou fazer aqui, como se fossem as manchinhas. Aí depois vem um outro assim. Não é exatamente um quadradinho, não. Ele tem as bordas um pouquinho arredondadas. E depois, obviamente, mas eu quero mudar o desenho. Pode também, né? Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, podem colorir, podem fazer várias coisas no desenho. Depois vocês podem fazer diversas interferências no desenho. Desenhar de observação assim é importante. Eu vou reforçar o que eu estou desenhando agora. Fica mais fácil. Mir! Obrigado, Mir. Sherry foi minha aluna durante muito tempo, manda muito. Ela me chama de mestre, mas ela é a mestre também. Desenha com muita perfeição. Saudade dos meus alunos. E depois tem mais tipo dois quadradinhos aqui, assim, ó. E também não é exatamente um quadradinho, ó. Na verdade, é tortinho, assim. Não é exatamente um quadradinho. E a linha vem até em cima aqui. Então, tá aí. Né? Eu fiz bastante rápido, tá? Se você for principiante, vai demorar um pouquinho mais. Mas essa é a base, ok? Vocês podem pegar qualquer tipo de desenho, mas eu recomendo que peçam desenhos assim, que tenham linhas e formas bem visíveis, né? Igual essas aqui estão, tá legal? Para começar a desenhar. Depois vocês podem ir extrapolando, experimentando outras coisas. Tá? Não aconselho pegar fotografias de início, não. Mas depois também pode começar a fazer. O processo é basicamente o mesmo. Tá? Outra coisa que, se você tiver muita dificuldade, às vezes em desenhar as formas assim, vendo animais e, vamos dizer, seres humanos, mesmo que seja uma versão de um cartoon de um ser humano, eu recomendo usar, de repente, imagens mais de objetos. Então, por exemplo, desenhar flores é muito interessante nesse sentido de enxergar as formas, né? Desenhar uma rosa, porque cada pétala é diferente. Se você tentar desenhar todas as pétalas
simétricas iguaizinhas, vai sair uma flor assim. E é aquela flor do lado esquerdo, né? Porque ela é toda simbólica ali. Isso daqui é igual uma palavra, né? O lado direito, se você olhar para uma flor, você vai ver que uma flor é totalmente diferente disso daqui, certo? Então, desenhar, por exemplo, flores, né, as pétalas e coisas assim, facilita bastante, tá certo? Bom, faltou só um detalhezinho aqui ainda. Pronto. Tá? Vocês me desculpem as falhas de transmissão aí que tiveram. Acredito que é só. Hoje eu vou estar encerrando e devo estar fazendo mais dessas lives aí. Tá? Obrigado pela audiência, quem assistiu, obrigado por todo mundo que deixou aí os comentários, obrigado pelo retorno de quem avisou que o som tinha caído. Novamente, desculpa pelas minhas falhas na transmissão, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então foi mais um teste mesmo, mas eu acredito que foi até razoável. Tá? Quem perdeu, eu estou deixando isso aqui gravado e vai estar lá, vou colocar depois tudo lá no meu canal do YouTube, Maurício Sagu Gonçalves. Vai estar tudo lá no canal do YouTube para quem tiver curiosidade de assistir. Tá? Então, encerrando a transmissão. Obrigado, gente. Um beijo para todos aí. Beijo de cotovelo, né? Para todo mundo aí. Fiquem em casa, fiquem seguros.